A paz do Rei Jesus seja com você, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Sebra Neto e hoje nós vamos refletir sobre aquilo que a maioria dos pastores escondem, aquilo que a maioria dos pastores não querem que nós reflitamos, não querem que nós saibamos. Fica comigo. Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. E eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 23, 1-4. Você reparou bem o texto que foi lido, e como agiu o Senhor ali usando o profeta Jeremias para entregar um aviso para os profetas e líderes religiosos no meio do povo de Israel? Pois é. É interessante repararmos o trato de Deus com os líderes religiosos da época, com a forma como os líderes de hoje se colocam frente ao povo. E me corrija se eu estiver errado, sei que não são todos, mas em grande maioria, de forma como eles se colocam, dá ou não dá uma sensação de que as pessoas que estão à frente de trabalhos ministeriais são pessoas superiores, supremas, superdotadas espiritualmente frente às demais? Obviamente que não estou aqui desconsiderando as pessoas que estão à frente de ministério. Jamais faria isso aqui nesse canal, pois esse é um trabalho muito honrado, bonito, árduo e importante na vida das pessoas que precisam de ajuda. Então, entendo que ter uma vida ministerial é provar um pouquinho do céu ainda aqui na terra. A questão é que nossos ministérios, ainda nos dias de hoje, ainda estão cheios de pessoas que não entenderam o que é ser cristão e que mesmo ainda estando à frente de ministérios, não conseguiram desenvolver uma consciência espiritual com profundidade, de forma a transparecer isso em ações mais humanas, amorosas e de ajuda realmente eficaz na vida dos irmãos que necessitam. E numa altura dessa do vídeo você já deve estar pensando aí, mas onde é que o irmão quer chegar? Indo logo ao ponto, irmãos, eu digo a você, nós estamos pregando inferno demais, nós estamos pregando medo demais, nós estamos pregando pânico demais nas nossas igrejas e infelizmente, céu de menos. Não que eu não acho que nós não devamos pregar, por exemplo, que vai haver um momento de pânico no mundo, pois a palavra nos diz que haverá um momento de pânico. Mas por que pregar só que haverá o pânico no mundo, assim limpo e seco, e não preparar também as pregações a fim de fortalecer os irmãos espiritualmente em Deus, para que não pereçam na hora da aflição? E aí você me diz, se você vê ou não vê aí na sua igreja alguém citar Apocalipse e ter gente já querendo passar mal no meio do culto? Tem ou não tem irmãos que ficam desesperados quando esse fato é tratado dentro de nossas igrejas? E por quê? É simples. Porque não há um cuidado com a área espiritual por parte das nossas lideranças religiosas, que não tem preparo ou simplesmente negligenciam esse cuidado com as ovelhas. Será que eu estou falando algo aqui que não acontece nas nossas igrejas? Não vou longe, irmãos. Basta ter um surto de qualquer coisa no mundo, seja pandêmico, seja armamentista, político, e não é difícil ver muitos cristãos por aí literalmente surtando. E sabe por quê? Porque não há um trabalho de desenvolvimento espiritual para que as ovelhas possam suportar a pressão de ainda estar nesse mundo cão. E se eu, como pastor, não conseguir colocar em posição para o Espírito Santo possa atuar através da minha vida e fazer com que as minhas ovelhas se desenvolvam espiritualmente, meu trabalho está tendo eficácia de quê, pelo amor de Deus? Por outro lado, tem aquele tipo de pastor que a sua boca é botar todo mundo no inferno. Não que não tenhamos que falar da realidade do fim daquele que pratica a impiedade e a perversão sem arrependimento. Muito pelo contrário, temos que falar disso sim, porque só a verdade liberta.
E a verdade, saiba você, meu caro amigo que me assiste, a saber é Cristo Jesus. E aí a gente fica observando nos púlpitos da vida, por aí afora, quando o pastor diz: olha, você pratica o pecado, você vai para o inferno. Olha, você que se prostitui, precisa se arrepender desses pecados para não ir para a condenação. Olha, você mesmo que está no vício das drogas, do álcool, você precisa se arrepender para não ter nenhuma condenação sobre você. Pergunta: o pastor está certo? Sim, está. A palavra diz isso? Sim, diz. Mas a pergunta mesmo que fica é: a palavra se inicia e termina só em justiça de Deus? Se você pensou que sim, eu sinto lhe dizer que se fosse assim, você e eu já éramos para estar no quinto dos infernos. Você sabia disso? Porque se Deus fosse só justiça, Ele não teria nem mandado Jesus para recuperar toda a humanidade da infame queda lá no Éden. Saiba você que pensou e que só pensa na justiça de Deus, que a base dos propósitos de Deus é o amor. Que foi por causa do seu grande amor que você e eu não fomos para o inferno. Por causa do seu grande amor, Ele mandou seu Filho amado Jesus para nos recuperar. E o fato de vermos tantos pastores amedrontando as pessoas só falando no inferno nos faz refletir. Tudo bem, esse povo todo está em pecado, vai para o inferno, tá certo. Sua pregação está corretíssima, parabéns. Mas e aí? O Evangelho de Cristo acabou aí? Nós não vamos fazer nada para tentar recuperar esse povo, não? E o que é que nós estamos fazendo para ajudar essas pessoas, para que elas não tomem o rumo do tormento eterno? Eu pergunto para você, meu caro amigo pastor que me assiste. Você acha que o seu chamado é só chegar na igreja, pregar e, diga-se de passagem, muitas vezes só enchendo linguiça, com um monte de versículo decorado e pronto, está feito? Você consegue imaginar Cristo agindo assim? O que seria de nós se Jesus tivesse sido como alguns pastores que conhecemos nos dias de hoje? O que seria de nós se Jesus não tivesse se achegado perto de ladrões e prostitutas, alcoólatras, miseráveis, órfãos, deficientes, viúvas, entre tantos outros, a fim de os recuperar, a fim de os amar, a fim de os salvar? O que seria de nós se Jesus tivesse cobrado caríssimo, rios e rios de dinheiro para falar da sua palavra? O que seria de nós se Jesus não tivesse vindo para os doentes, mas só para condenar os caídos? O que seria de nós se Jesus tivesse ficado preocupado em mostrar às pessoas que ele tinha um ministério e que ele é quem mandava e desmandava? O que seria de nós se Jesus não nos quisesse por submissão simplesmente ao seu amor, mas por submissão ministerial, quase que militar, como vemos no ambiente ministerial nos dias de hoje? Quantos pastores hoje são dispostos a morrer por uma ovelha? Se Jesus tivesse sido assim, o que seria de nós? Que Deus tenha falado conosco nessa pequena ministração e nos feito refletir sobre a dura realidade em que vivemos. Eu sou muito grato a você que se inscreveu aqui nesse canal. De verdade, não sei nem como agradecer a você. Porque quando alguém se identifica com o que a gente fala, é porque a palavra tem causado efeito. E isso é maravilhoso, pois vem de Deus. Sabe, esse canal é recém-criado, tão pequenininho, tão simples, mas eu procuro deixar ele cheio de conteúdo da parte de Deus para edificar vidas. Será que você pode me ajudar? Você me ajuda a evangelizar? Então se inscreve no nosso canal. Você não sabe o quanto você é importante para mim. Curta o nosso conteúdo e compartilhe, porque o pouquinho que você compartilhar das nossas mensagens vai fazer com que mais e mais pessoas possam estar tendo acesso a um conteúdo edificante. Mas e aí? O que você acha dos nossos líderes atualmente? Você acha que eles têm tido uma vida ministerial parecida com a de Jesus Cristo? Nosso modelo fidedigno de pastor? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Estarei lendo os comentários e a sua opinião. Deus te abençoe. Paz.